E aí pessoal, beleza? Mais uma aula de artes então. Hoje nós vamos falar sobre parâmetros sonoros. A Lei 11.769, ela indica que nós devemos trabalhar a música em sala de aula, mas o objetivo não é formar músicos, mas que a gente entenda um pouco mais sobre música. Então na aula de hoje eu vou explicar, não de uma maneira técnica, tá? Mas mais para a gente entender um pouco sobre como funciona a música, como funcionam os sons, tá? E então primeiro, para acontecer música, a gente precisa ter sons diferentes, tá? Porque se o som for sempre igual, a gente não vai ter música, tá? A gente vai ter 4 classificações: altura, duração, intensidade e timbre. E agora a gente vai ver cada um deles na prática. Primeiro, a gente vai falar em altura, tá? Então, a altura do som, primeiro a gente sempre pensa em volume, né? Um som alto, um som baixo, mas a gente não está falando de volume, a gente está falando da altura em relação ao som ser grave ou agudo, tá? Grave ou agudo. Mas eu só posso classificar um som como grave, só posso classificar um som se eu tiver outra nota para comparar, tá? Mas vamos falar então sobre a altura do som. Um som grave é um som mais forte, né? Enquanto que um som agudo, ele é um som mais fininho. Eu vou fazer a mesma nota e vocês vão ver a diferença, certo? Então olha só, eu posso dizer que som é esse aqui? E aí, ele é grave ou agudo? Eu só posso dizer se ele é grave ou agudo se eu der outra nota diferente. Então, percebam a diferença. Essa nota que eu dei é um Mi. E essa também. Percebem a diferença? Então, este som, se eu comparar um com o outro, este som é grave e este é agudo. Grave, agudo. Certo? Então, se eu fizer sons, por exemplo aqui, ó. E se eu der essa nota, são 2 notas, uma grave e uma aguda. Se eu mudar, eu vou ter eu posso construir uma música. Se eu ficar a música inteira o mesmo som, ou grave ou agudo, vai ficar estranho. Preciso variar entre sons graves e agudos. O próximo é a duração, tá? Então eu posso ter uma nota longa e uma nota curta. Exemplo. Essa nota é mais longa. Várias notas curtas. Então, por exemplo, perceberam? Foram várias notas curtas e uma longa. De novo. Uma nota. A primeira é muito mais curta, o tempo de, questão de duração dela, do que a outra que soa por mais tempo. O próximo parâmetro, a gente vai falar sobre intensidade. Aí sim a gente está falando do som ser mais alto ou mais baixo. Então, por exemplo, se eu tiver variações de notas mais baixas e mais fortes e fracas, vai ser mais interessante. Então, por exemplo, eu começo bem fraco e vou aumentando a intensidade. Certo? E o último parâmetro é o timbre. O timbre é a característica de cada som, né? Um exemplo é o timbre de voz. O meu timbre de voz é diferente do timbre de voz da minha filha.
Ou o meu timbre de voz é um timbre, vamos pensar em sons masculinos, né? Um som de voz masculina. O meu timbre de voz é diferente do timbre de voz dos pais de vocês, por exemplo. Do pai de vocês. Então a gente reconhece quem é a pessoa pelo timbre da voz. Mas os instrumentos musicais também têm timbres diferentes. Quando o instrumento é de uma família diferente, é muito fácil. Mas quando eles são do mesma família, por exemplo, eu tenho aqui vários instrumentos de corda e eu vou tocar a nota Sol com todos os instrumentos na sequência e vocês vão ver qual é o instrumento pelo som, pelo timbre, certo? Então vamos para o Sol dos instrumentos. Percebam no som, tá? Viram a diferença? Todos os instrumentos eu dei a mesma nota, Sol. E o som dela saiu diferente. As características de cada instrumento são diferentes, por isso que o som sai diferente. Eu estou aqui com um instrumento bem característico que é o baixo, tá? E ele nos dá uma ideia, nos ajuda a entender o conceito de altura, de grave e agudo. Então o som da guitarra, geralmente ele é mais agudo. As próprias cordas mais fininhas da guitarra, elas favorecem um som mais agudo. Enquanto o baixo, por ter cordas mais grossas, elas têm uma sonoridade mais aguda. Então percebam o som. Eu posso deixar ele mais grave, mais agudo, mas a característica básica dele é sempre mais grave do que a guitarra. Perceba. Viram só? Um som mais forte, mais grave. Enquanto com a guitarra tem um som mais agudo, mais fininho. E é isso então, tá? Conforme a gente vai tendo mais convívio com a música, com instrumentos musicais, ouvindo mais, a gente vai aprendendo na prática esses conceitos dos parâmetros sonoros, tá? Tem pessoas que têm uma facilidade maior em aprender um instrumento, a gente chama de dom, né? Chamem como quiser, mas qualquer um pode aprender a tocar um instrumento. Basta um pouco de dedicação e muito treino, certo, gente? Até o próximo trabalho. Tá gravando? Uhum.